Boa noite, amigos do YouTube. Jonathan Vieira falando aqui novamente para mais um planejamento desse dia 14 de setembro, quarta-feira de UEFA Champions League, quarta-feira também de Copa do Brasil. Temos aí vários jogos da Champions, já estão até selecionados, né, os que a gente vai trabalhar. Também uma quarta-feira de Copa do Brasil, volta Flamengo e São Paulo. Vou mostrar para vocês, vou passar as análises dos jogos que foram selecionados para hoje. Eu selecionei as partidas da Champions e também a partida da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Desde já peço a vocês que se inscrevam no canal, vai estar ajudando muito no crescimento, nos projetos futuros, nos planos que tenho aí. Estou tentando fazer novos planos aí, colocar novidades no canal. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Então peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para poder receber as notificações aí. O primeiro jogo que vamos analisar hoje é o jogo entre Milan e Dinamo Zagreb. O Zagreb ele sabe jogar no contra-ataque. Na partida contra o Chelsea ele fez o gol logo cedo e depois foi jogar apenas no contra-ataque, né? Onde ele passou uma boa parte do tempo só dando a bola ao Chelsea e jogando nos contras, né? Soube segurar, soube sofrer na partida, tanto que finalizou com o resultado de 1-0, né? Venceu a primeira rodada contra o Chelsea. Já o Milan jogou fora de casa contra o Red Bull Salzburg, ficou no empate em 1-1. Não fez um jogo assim 100% dominante. Ora ficou acuado na partida, ora estava partindo para ataque. Sofreu 16 finalizações, mas também finalizou 14 vezes ao gol. Então foi uma partida bem aberta. Mas pela necessidade do Milan no grupo de vencer, tendo em vista que o Dinamo Zagreb já saiu na frente, né? E o Chelsea é um dos favoritos do grupo. Eu acredito que esse jogo vai ser bastante estudado, que não deve se abrir assim tão facilmente para gols. Só deve abrir para gols se o Dinamo Zagreb sair na frente. Que o Dinamo Zagreb saindo na frente, aí o Milan vai ter a necessidade de reverter esse placar. E tem jogadores para isso. O Giroud vive uma boa fase. O Rafa Leão tá voando, tá jogando muito. Esse Salamakers também tem jogado bem. O Theo Hernandes tem dado bastante assistência, tem ido bastante ao ataque. Então o Milan tem uma equipe boa que pode reverter o placar. Então acredito que se o Salzburg sair na frente, aí esse jogo pode se abrir para gols, porque a equipe de Salzburg pode aproveitar o contra-ataque, tem uma equipe rápida, uma equipe boa, tanto quanto o Milan virar a partida, porque tem um ataque bastante efetivo, sabe fazer gols. Então eu acredito que vai ser uma partida bastante estudada, mas tendenciando a gols. Caso o Zagreb, desculpe, saia na frente. Essa odd do Milan tá muito baixa, tendo em vista que o Zagreb conseguiu segurar o Chelsea, conseguiu abrir o placar e se manter na frente, né? Então acredito eu que essa odd seja muito injusta, só se o Milan tiver mostrando na partida uma superioridade enorme que dá para trabalhar essa odd aí. Mas tirando isso, a odd está muito baixa para o Milan. O segundo jogo que eu selecionei para trabalhar é o Shakhtar Donetsk contra o Celtic da Escócia. Um jogo bastante difícil para mim de analisar, porque o Shakhtar até agora eu não tenho muito para analisar dele. A equipe está voltando a jogar agora, porque teve aquela guerra lá na Ucrânia. Então, a maioria dos seus jogadores são ucranianos. Tá retomando agora, né, o entrosamento da equipe.
Porém, na primeira rodada me surpreendeu, eles meteram logo uma goleada em cima do RB Leipzig, meteu um 4-1 neles, jogando fora de casa. Teve uma boa superioridade na partida, depois entregou a bola ao Leipzig, depois foi ao ataque de novo e achou os gols. Deixou a bola com o Leipzig, soube se defender e jogar no contra-ataque. Então, é uma equipe que eu não consegui analisar bastante ela ainda, pelo fato de não estar jogando muito. Na liga deles lá na Ucrânia, eles vêm de bastante vitórias, só empatou uma e venceu 3 partidas. Porém, vai enfrentar um Celtic que é uma equipe forte no cenário europeu. Perdeu para o Real Madrid na estreia por 3-0 jogando em casa. Então precisa vencer essa partida, precisa ir para o ataque. E tem um ataque leve, tem um ataque bom, um ataque que produz bastante, faz bastante gols. Esse atacante que é o Abadá marcou bastante gols, marcou 5 gols já na Liga da Escócia. Tem esse atacante aqui, o Furhashi, também marcou 4 gols. O Diogo Jota, né? O Jota, ele marcou 2 gols, deu assistência, é um jogador bastante conhecido. Então tem um bom ataque e não vai medir esforço para poder ir para cima e vencer essa partida. Então eu acredito que esse jogo aí vale a pena ficar bem atento ao mercado de gols. Vale a pena até vir para uma longa exposição, vir para um 3,5 ou até às vezes um 4,5, dependendo do que o cenário estiver mostrando, pela necessidade do Celtic de vencer a partida. E pelo Shakhtar Donetsk ter feito uma goleada na primeira partida em cima do Leipzig, mostra que eles também não têm um time tão bobo. Então eu acredito que esse jogo aí vai ser para gols, vale a pena ficar atento até no longa exposição. Terceiro jogo que eu selecionei para trabalhar hoje não, no caso amanhã, Rangers e Napoli. A equipe do Napoli não me dá padrão, é uma equipe muito difícil de eu analisar ele também, porque ao mesmo tempo que ele tá bem na partida, do nada o time, sei lá, bate uma louca no time e para de jogar bem, aí enquanto o adversário tá melhor, eles vão lá e fazem gol, então é uma equipe muito ruim de se analisar. Eu vou mostrar para vocês aqui na partida anterior, jogando contra o Liverpool. O Napoli vinha num sufoco, estava tomando uma pressão do Liverpool, de repente achou um gol de pênalti no início, continuou tomando pressão do Liverpool, achou o segundo, achou o terceiro, nesse meio tempo ainda perdeu um pênalti. Então é uma equipe que não dá muito padrão de jogo. Às vezes ele entrega a bola ao adversário e ainda assim consegue achar os gols. Finaliza bastante, mas também dá oportunidade do adversário finalizar muito. Não tive padrão nenhum na primeira partida, quando ele estava superior. Logo entregava a bola ao Liverpool, ia lá e achava um gol. Então, não me dá muito padrão. E conseguiu ainda assim marcar 4 gols no Liverpool. Já o Rangers é uma equipe que não tem medo de partir para cima do adversário. Ele vai para cima e tenta jogar de igual para igual, e jogando em casa eu acredito que vai ser assim, pelo fato de já ter tomado uma goleada do Ajax, ter perdido de 4-0 na primeira rodada, tem a necessidade de marcar, de vencer. Então acredito que esse jogo aí tende a ser uma partida de bastante gols. Uma partida para se analisar, um mercado de over 2,5, trabalhar um mercado de gols e ficar atento caso o Napoli saia na frente para poder trabalhar um back Napoli, porque o Napoli saindo na frente e a qualquer momento eles conseguem achar gols, pode ser que o Rangers vá se expor demais e acabe levando mais gols. Então, ficar atento ao mercado aí, caso o Napoli esteja mostrando um padrão superior, e trabalhar nesse mercado de gols aí, trabalhar um 2,5 ou até um over 3,5, um longa, dependendo da necessidade do Rangers na partida.
A próxima partida que eu selecionei para trabalhar é o Chelsea contra o RB Salzburg. O Chelsea ele começou com uma derrota, né? Perdeu a primeira partida dele por 1-0, né, pro Dinamo Zagreb. Tem a necessidade de vencer. Então, por isso, eu acredito que ele vai aparentar ser superior, vai querer ir para cima do Salzburg, que na primeira rodada empatou com o Milan. Tem um time melhor, tem jogadores melhores, tem o Aubameyang que está agora começando um entrosamento melhor com a equipe. E eu acredito que o Chelsea consiga vencer essa partida sim, porém temos que prestar muita atenção ao contra-ataque desse time do Salzburg, que é um time bastante veloz. Ele foi superior ao Milan, né, como eu mostrei na primeira rodada, finalizou mais que o Milan, conseguiu acertar a bola na trave e no final acabou ficando no empate. Então essa partida para mim ela pode tender ao mercado de gols pela necessidade do Chelsea de vencer, né? A odd do Chelsea está um pouco esmagada, está pagando 1,35. Porém, se mostrar esse padrão de superioridade, a gente pode sim trabalhar um back Chelsea na partida. Porém, analisando para não tomar esse gol aí no contra-ataque. Se o Salzburg sair na frente, aí podemos trabalhar com certeza o mercado de gols, porque o Chelsea, pela necessidade, vai vir para cima, vai tentar buscar a virada e vai dar padrão para esse over 2,5 aí no mínimo. Então vamos ficar atento ao mercado de gols e ao back Chelsea, caso eles estejam mostrando um padrão superior nessa partida. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar: Real Madrid e RB Leipzig. Para mim, a odd do Real Madrid está até alta nessa partida, tendo em vista da fase que vem o Leipzig. O Real Madrid está pagando 1,55. Venceu a primeira rodada do Celtic fora de casa contra o Celtic de 3-0, enquanto o Leipzig na primeira partida foi goleado, perdeu de 4-1, jogando em casa contra o Shakhtar Donetsk, quando se esperava o Leipzig vencer, né, e ainda golear. Acabou perdendo a partida. O Real Madrid venceu por 3-0 o Celtic. Tem uma equipe melhor, tem uma equipe veloz, superior. E o Leipzig tem tomado bastante gols, principalmente na Alemanha. Tomou 4 gols do Frankfurt. Em rodadas anteriores tomou 2 do Colônia, tomou 2 do Union Berlim. E na última rodada conseguiu vencer o Dortmund por 3-0, né? Que foi uma vitória para dar uma respirada, vamos botar assim, na competição. Porém, não vejo a equipe superior ao Real Madrid. Para mim, esse jogo a gente pode trabalhar um over 2,5 ou até um over 3,5, tendo em vista que o time do Real Madrid é bastante veloz, marca bastante gols e o Leipzig tem sofrido bastante gols. Dá para se buscar um back Real Madrid com uma odd boa, uma odd alta de 1,55. E também dá para se trabalhar uma goleada nesse jogo aí, porque a necessidade do Leipzig de vencer vai fazer com que a equipe vá para cima do Real Madrid e acabe sofrendo gols. E depois que levar o primeiro, se der espaço para o contra-ataque do Real Madrid, vai levar o segundo, o terceiro e vai se encaixar a goleada do Real Madrid. Então, espero que seja um jogo para buscar bastante gols, para uma vitória do Real com uma goleada do Real Madrid nessa partida. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar, meio que é para ter atenção, não para trabalhar, foi o Copenhague e Sevilha, dois times que perderam na primeira rodada. O Copenhagen acabou perdendo por 3-0 para a equipe do Dortmund e o City goleou o Sevilha por 4-0, ou seja, as duas equipes têm a necessidade de vencer. Porém, a equipe do Sevilha não vem bem na competição da Espanha, tem sofrido bastante gol, tem perdido as partidas lá. Na última rodada contra o Espanhol, quase cedeu o empate, estava vencendo por 3-0 a equipe do Espanhol.
Aí no primeiro tempo abriu 3-0 e conseguiu sofrer 2 gols, quase sofreu um empate no final. Então é uma equipe que ao mesmo tempo que consegue fazer gols, tem sofrido bastante gols. Vai enfrentar uma equipe do Copenhague que também é uma equipe que sofre bastante gols, mas também, ora na competição, marca bastante gols. Contra o Trabzonspor, que ele conseguiu eliminar na qualification, ele conseguiu vencer jogando em casa, marcou 2 gols. Então acredito que nessa partida, se eu for trabalhar, eu vou trabalhar apenas o mercado de gols, tendo em vista que as duas equipes sofrem, cede bastante gol. Não vou trabalhar a vitória do Sevilha ou vitória do Copenhague, de nenhuma das duas equipes, porque eu acho muito arriscado, as duas equipes sofrem muitos gols. Então, se forem trabalhar nesse jogo, trabalhem o mercado de over 2,5 ou dependendo, se o Sevilha sair na frente e a necessidade do Copenhague de marcar pode ser que abra mais espaço na partida e possa vir para um over 3,5 também. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar é o Manchester City contra o Borussia Dortmund. Nessa partida vamos ter o encontro do Haaland, né, o reencontro com o time do Borussia. O Borussia Dortmund que vem de uma vitória por 3-0 em cima do Copenhague. E o City goleou, né, 4-0 Sevilha com 2 gols do Haaland, que tem voado, está jogando muito, está voando demais. Acredito eu que o City vence essa partida sim. A odd de 1,20 está um pouco baixa, mas dá para se trabalhar, tendo em vista que o City está jogando em casa e tem goleado bastante as equipes, né? Então, acredito eu que o City venha para uma vitória, dá para trabalhar um back City. Dá para trabalhar uma goleada do City, porque o Dortmund tem sofrido bastante gols. Perdeu na última rodada no alemão pro Leipzig por 3-0. Então acredito que o City consiga marcar aí pelo menos uns 3, 4 gols. Então dá para se trabalhar uma goleada do City. E até na partida, dentro da partida, trabalhar um longa exposição, trabalhar um over 4,5 ou até um over 3,5 nessa partida. Próxima partida que eu selecionei para trabalhar, Juventus e Benfica. Para mim é um jogo para ambas marcas, um jogo um pouco mais truncado. Eu vi uma Juventus medindo forças contra o Paris Saint-Germain, mesmo fora de casa, conseguiu jogar melhor no segundo tempo. Uma parte da partida, eles conseguiram botar um sufoco no Paris Saint-Germain. Então acredito que pela necessidade de vitória também, porque o Benfica venceu a primeira rodada em cima do Maccabi Haifa e o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Maccabi, então também deve vencer essa partida e deve chegar aos 6 pontos. Pela necessidade, a Juventus vai partir para cima do Benfica e possa vencer esse jogo. O ataque da Juventus é forte, o Vlahovic, o Kostic e o Quadrado são bons jogadores. Eu acredito que essa partida vai vir para um over 2,5. A Juve consiga vencer essa partida, não com tanta facilidade, mas consiga vencer por pelo menos um placar de 2-1 ou um 3-1, com ambas as equipes marcando, porque a equipe do Benfica, por mais que tenha tido um pouco de dificuldade para jogar contra o Maccabi, ainda assim é uma equipe bastante ofensiva, uma equipe boa e que sabe explorar os contra-ataques, que pode ser cedido pela Juventus. Então, ao meu ver, a Juventus vence essa partida com ambas as equipes marcando e um over 2,5. Próxima partida, Maccabi Haifa contra o Paris Saint-Germain. Eu acredito que o Paris Saint-Germain vence essa partida. É uma partida para gols, para um over 2,5 ou até um over 3,5. Porém, o mercado está botando uma odd de 1,15 para o Paris Saint-Germain. Ao meu ver, pelo que o Paris Saint-Germain fez contra a Juventus, que não conseguiu vencer com tanta facilidade, e também no campeonato francês, o Paris Saint-Germain enfrentou o Brest, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui. Sim, foi o Brest. E venceu por 1-0 jogando em casa, estava com
com a equipe titular. Não conseguiu marcar mais do que um gol. Teve um momento na partida em que o Brest perdeu um pênalti, então o mercado, esse Brest ele tomou 7-0 contra o Montpellier e o Paris Saint-Germain só conseguiu marcar um gol. O mercado está esperando muito do Paris Saint-Germain contra o Maccabi jogando em casa. Não vai ser tão bobo, não vai dar tanta oportunidade assim. Vai tentar aproveitar as oportunidades que tem. Então acredito que esse mercado da vitória do Paris Saint-Germain esteja muito, muito esmagado. Não dá para trabalhar uma vitória do Paris Saint-Germain com uma odd de 1,15. Não dá para esperar também para se trabalhar um mercado de goleada, porque o Paris Saint-Germain não tem feito tantas goleadas assim na competição, nem no campeonato francês. Então dá para trabalhar um over 2,5, um over 3,5, dependendo do cenário da partida, porque o Maccabi vai para cima. O Maccabi pode ser que faça algum gol no Paris Saint-Germain, então pode-se trabalhar em um 3,5, 4,5, mas trabalhar uma goleada do Paris Saint-Germain ou então trabalhar uma vitória do Paris Saint-Germain, para mim não tem como. Não dá para se trabalhar nada relacionado a essa odd de 1,15. Próximo jogo que temos no dia vai ser Flamengo e São Paulo, a volta da Copa do Brasil. O Flamengo venceu a partida no Morumbi, venceu o primeiro jogo por 3-1. Então o São Paulo vai vir meio que no desespero, tem a necessidade de se expor, a necessidade de vencer a partida, né, e vencer por pelo menos 2 gols de diferença. O que vai levar para mim a crer que esse jogo seja um jogo bom para gols. São Paulo se expondo bastante, a gente pode pegar aí um over 3,5 no limite. O Flamengo é muito bom no contra-ataque, também é ótimo com a bola no pé. Então se o São Paulo vier de peito aberto, vai tomar um, e se tiver necessidade de fazer mais, vai tomar outros gols. Então acredito que esse mercado aí a 1,55 para o Flamengo vencer, tá uma cotação até que muito boa, tendo em vista da necessidade do retrospecto da outra partida. Acredito que o Flamengo vence essa partida sim. Um jogo bom para over 2,5 até 3,5. E que o Flamengo marque aí, possa até golear. Então dá para se trabalhar uma goleada, jogando nos contra-ataques com Pedro em uma ótima fase. Acredito que o Flamengo venha para golear sim essa partida. Agora eu vou passar para vocês os palpites da rodada, os placares que eu acredito que vai acontecer nas partidas, aquele famoso prognóstico das partidas. Milan e Dinamo Zagreb. Para mim o Milan vence essa partida por 2-1. Bastante truncado, jogo bastante difícil para o Milan, mas o Milan consegue vencer por 2-1. Shakhtar Donetsk contra o Celtic. Para mim um jogo bastante movimentado, muitos gols. O Celtic vence essa partida por 3-2. Rangers e Napoli. Mais um jogo para gols, um jogo bastante movimentado. Eu acredito que esse jogo vai ser 2-2, empate nessa partida. Chelsea e Salzburgo. Acredito que o Chelsea vai ter um pouco de dificuldade no início do jogo. Vai demorar um pouco para ter leitura na partida, então, ao meu ver, esse jogo vai ser 2-1 para o Chelsea. Vitória do Chelsea por 2-1. Real Madrid e Leipzig. O Leipzig para mim toma mais uma goleada nessa partida aí. Ao meu ver, o Real Madrid vence por 4-0 essa partida aí. Sem muita dificuldade, o Real faz 4-0. Copenhague e Sevilha. Como disse, um jogo bastante aberto, duas equipes que sofrem muitos gols. Então, ao meu ver, empate por 2-2 nessa partida. Manchester City e Borussia Dortmund. Para mim, o City vem para mais uma goleada. O Haaland marca contra o Dortmund, sua ex-equipe. Para mim, 5-0 Manchester City nessa partida. Juventus e Benfica. Um jogo bastante estudado. O Benfica aproveitando os contra-ataques. Para mim, vitória da Juventus 2-1 em cima do Benfica.
Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. Para mim, o Paris Saint-Germain vence essa partida por 3-1, mas sem tanta facilidade no jogo. Um jogo em que o Paris Saint-Germain vai demorar um pouquinho para marcar, mas depois consegue marcar um segundo e um terceiro gol. Ao meu ver, Paris Saint-Germain vence por 3-1. E o último jogo do dia, Flamengo e São Paulo, vitória do Flamengo por 3-0 em cima do São Paulo. Esses são os prognósticos, esse foi o planejamento do dia, dessa quarta-feira, 14 de setembro. Espero que possa ajudar no trabalho de vocês, espero que o planejamento possa estar ajudando no dia a dia de vocês aí. Fiquem com Deus, uma boa noite. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto, valeu!